Tem ainda novidades sobre Alex Arce, centroavante paraguaio que já foi pretendido por clubes brasileiros. Trago as últimas de Sérgio Ramos, alvo do Corinthians, Pogba livre no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre Alex Arce, vocês vão lembrar dele, atacante paraguaio que durante a pandemia vendia redes lá no Paraguai. Pois bem, enorme sucesso com a camisa da LDU, temporada atual muito bacana, de mais de um gol a cada 2 partidas no futebol equatoriano. Alex Arce que esteve nos planos do Corinthians, entre outros clubes. A novidade é que o Fluminense monitora de perto a situação desse jogador, salário dele no Equador de R$230 mil mensais. Cifras bastante abaixo da realidade, especialmente para atacantes de times grandes do futebol brasileiro. Só para completar, grande dificuldade em trazer o Alex Arce é convencer a LDU a baixar o preço de 6 milhões de dólares. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o empresário do Alex Arce e ele se mostrou otimista com a possibilidade de trazer o centroavante paraguaio para jogar num clube grande do futebol brasileiro em 2025. Hora de falar sobre Sérgio Ramos, um dos sonhos do Corinthians para a próxima temporada. O Timão namora essa possibilidade desde agosto. Foram algumas rodadas de negociações, mas a verdade é que o Sérgio Ramos sempre esfriou qualquer chance de acordo. Pois bem, novidade vem do programa El Chiringuito da TV espanhola, que afirma que o Sérgio Ramos tentou se oferecer para se acertar com o Real Madrid nos últimos dias. Vale a lembrança de que o Militão, zagueiro brasileiro, vai passar por uma cirurgia no joelho e pode ficar até um ano fora. Sérgio Ramos, percebendo essa brecha e estando desempregado, entrou em contato com dirigentes do Real Madrid e também com alguns jogadores da sua época para sugerir seu retorno. A resposta foi imediata: o Real Madrid não tem a intenção de fechar com o Sérgio Ramos, que voltou à sua realidade de aguardar por propostas para o ano que vem. Um dos interessados segue sendo o Corinthians, mas não estou botando muita fé nessa história. Não acho que o Sérgio Ramos vai aceitar abrir mão de atuar no futebol europeu para vir jogar na América do Sul. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians anunciou que todos os ingressos para o confronto de quarta-feira, 11 da manhã, contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena estão esgotados. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paul Pogba. A Juventus surpreendeu o mundo ao anunciar um acordo amigável com o volante francês que está livre no mercado. Pogba e Juventus assinaram de maneira amigável uma rescisão do contrato. O vínculo só se encerrava em 2026. A verdade é que o Pogba está livre para jogar onde bem quiser, com uma observação: como ele está suspenso por doping, só pode voltar a jogar a partir de março do ano que vem. Ou dessa maneira, dá para dizer que o Pogba já pode fechar com qualquer clube sem a necessidade de um acordo com a Juventus, mas com a obrigação de aguardar mais alguns meses até o mês de março para que ele tenha condição de jogo. Só para completar, o Pogba chegou a dar uma declaração agradecendo aos dirigentes e aos torcedores da Juve, abre aspas: meu tempo na Juventus chegou ao fim e foi um privilégio vestir essa camisa. Desejo todo o sucesso no futuro. Mal posso esperar para começar o próximo capítulo da minha carreira e entrar em campo pelo meu próximo clube, fecha aspas. Pogba, que ganhava 4 milhões e 100 mil reais por mês na Juventus, certamente deve ter recebido uma compensação financeira pela antecipação do fim do vínculo. Só para arrematar, embora o Corinthians tenha demonstrado, por meio de torcedores, no interesse em contratá-lo, a tendência é que o Pogba vá jogar no futebol americano. Durante esse período de suspensão por doping, ele foi visto diversas vezes nos Estados Unidos, parece super adaptado à cultura por lá e segue em busca de um clube para jogar na Major League Soccer. Caberia no seu clube do coração? Pogba faria sucesso no Brasil? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, e o Sérgio Ramos vem para o Corinthians, estava falando sobre ele agora há pouco. E eu acho que o Sérgio Ramos vai tentar adiar essa negociação para que ele possa se beneficiar da janela da metade da temporada na Europa, né? Porque, vamos ser bem sinceros, o Sérgio Ramos vai dar preferência para clubes europeus. Sobre Pulga, o atacante do Ceará que foi pretendido pelo Corinthians. Nos últimos dias, houve uma proposta da Major League Soccer, oferta de 4 milhões de dólares. O Ceará recusou a proposta, alegando que ele vale mais. Então, qualquer clube brasileiro que quiser contratar o artilheiro da Série B com 13 gols já sabe que precisa partir de uma proposta de pelo menos 4 milhões de dólares, superior a 4 milhões de dólares, né? Nicola, tem algo sobre Roger Guedes no Cabuloso? Cara,
tem muita gente falando de Roger Guedes, mas o pessoal só está se esquecendo que o Roger Guedes ganha lá no Catar 5 milhões de reais por mês livres de impostos, tá? Esse é o salário dele lá, um negócio estratosférico. Até por isso, imaginar o Roger Guedes jogando no Brasil no ano que vem é algo super complexo. O Igor Mantas, Nicola, me ajuda a entender a situação de mercado do Corinthians. Uma hora apontam um nome, desmentem e falam outro. E assim segue. Igor, a gente tem uma enorme dificuldade no Corinthians porque o presidente do Corinthians, cara, com todo o respeito que ele merece, mas ele é bem mentiroso. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para lembrar sobre a situação do Carlos Miguel. Todo mundo cravando que o Carlos Miguel já tinha um acerto com o Nottingham Forest. O presidente, numa coletiva, o Marco Belo pergunta, e o presidente, e o Carlos Miguel? Não tem nada, tá treinando normal, aí tá feliz. O cara nem tava feliz e tinha fechado com o Nottingham Forest. Então, assim, a palavra do presidente Augusto Melo, ela não vale para muita coisa. Aí, por exemplo, vou citar o caso mais recente do Roger Guedes. O Neto falou que o Yuri Alberto pode ser vendido e que o Roger Guedes é uma alternativa. O presidente descartou, falou que isso é coisa da mídia. Mas, no meio da resposta dele, ele chega a dizer que vai buscar no mercado patrocinadores que topem buscar esses ou outros reforços importantes, tá? Então, assim, o Corinthians vai tentar não confirmar nomes, até porque tem bastante coisa para jogar até o fim da temporada. Mas existe sim uma série de alternativas e o Corinthians pretende melhorar seu elenco para o ano que vem. O Kaique Guedes me explica essa situação de que estão falando de Sérgio Ramos quase fechado para o ano que vem. Sou muito seu fã, obrigado. Obrigado pelas palavras, Kaique. Eu não acredito que esteja próximo assim de fechar, até porque hoje, antes de gravar o vídeo da tarde, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com o presidente e a pessoa admitiu que existiram tratativas, existiram conversas, mas o Sérgio Ramos sempre adiava. Quando o Corinthians dizia, estamos mandando um representante sair para a Espanha para fechar. Não, calma, estou pensando, ainda não me decidi. E aí, depois de tentar pensar 2 vezes em ir para a Espanha para encontrá-lo e o Sérgio Ramos ratear, o pessoal do Corinthians falou, quer saber? Vamos trabalhar em outras frentes porque o Sérgio Ramos vai enrolar a gente. Como já se foram 4 meses de desemprego, o Corinthians entende que agora pode ser um pouco menos complicado trazer o Sérgio Ramos, tá? O João quer saber se o Sérgio Ramos realmente vai para o Corinthians. João, o Corinthians está pensando grande. Eu até fiz um vídeo de hoje à tarde contando que o Corinthians está em busca de um zagueiro famoso. O Sérgio Ramos é o mais famoso de todos. O Davi Luiz, que já foi da seleção brasileira, do Chelsea, cujo contrato se encerra no Flamengo em 31 de dezembro, é um alvo por causa do Fabinho Soldado. O Fabinho entende que esse cara acrescentaria bastante ao Corinthians. As outras 2 possibilidades, Lucas Veríssimo, que já passou pelo Corinthians, hoje está jogando no Al Duhail do Catar. Esse é aquele cujo contrato é mais longo e o negócio mais difícil. Tem também o Pablo Mari, o espanhol que jogou pelo Flamengo. O Mari tem contrato com o Monza até a metade do ano que vem, tá? O Fabiano Oliveira está dizendo que o Caixinha cairia muito bem no Corinthians para 25. Fabiano, ele não faz parte da primeira galeria de técnicos pensados pelo Corinthians para o ano que vem, tá? O Corinthians hoje trabalha com outras alternativas. O Luiz Castro é o plano A. Renato Gaúcho é um nome que agrada também. O Tite divide opiniões. Há quem goste do Tite e há quem não goste. Aí, além disso, o Bahia quer um goleiro de primeiro nível. Pensou no Everson e pensou também no Hugo Souza. O Corinthians, nessa semana, divulgou que chegou a um acordo com o banco para ser o fiador da operação com o Flamengo da compra do Hugo. Agora resta saber se o Flamengo vai aceitar esse banco como fiador. Se não, o Corinthians já cogita até pegar um dinheiro emprestado nesse banco para pagar os quase 5 milhões de reais ao Flamengo à vista para acabar com essa história. Outro dia eu estava conversando com o Pitombeira, deixa eu até ver que dia foi, acho que foi nessa semana, e eu tinha perguntado para ele sobre 2 jogadores, sobre o Pulga e sobre o Arthur Cabral, são os 2 dele, tá? E aí ele falou assim, o Pulga é o melhor jogador da Série B, com 23 anos, vai jogar com uma camisa grande da Série A em 2025, tá? E aí eu falei também sobre o Arthur Cabral e ele falou que tá vendo uma série de coisas, mas não pode abrir nada. Só sobre o Pulga tem uma novidade importante. O Pulga, que é o atacante do Ceará e que teve nos planos do Corinthians por algumas semanas, também por conta do Pitombeira, que fez um enorme barulho, o Pulga teve recentemente, nos últimos dias, uma proposta da Major League Soccer, informação exclusiva, tá? Esse time da Major League Soccer, que não teve o nome identificado, ofereceu 4 milhões de dólares. E o presidente do Ceará, em meia reta final da Série B, descartou o negócio
ele entende que o Pulga vai ser alvo de propostas melhores, artilheiro da segunda divisão, mesmo não sendo centroavante, e com o iminente acesso do Ceará para a primeira divisão, tá? A Juliana Cecília. Boa noite, Nicole. E o CEO do Corinthians vai cair se não forem aprovadas as adequações das dívidas? Legal, Juliana. Boa oportunidade que você me dá. O CEO do Corinthians, todo mundo sabe, o Luz, né? Fred Luz. Ele foi contratado, ele e a empresa dele, a Álvares Marçal, para montarem um grande planejamento financeiro. E esse planejamento foi apresentado e ele inclui recuperação judicial, inclui uma série de caminhos para que o Corinthians possa seguir os passos do Flamengo. Foi o Fred Luz lá atrás, ao lado do Bandeira, quem construiu toda essa equação financeira, essa estruturação financeira que permitiu ao Flamengo ser o clube mais saudável do país. O Fred Luz tem percebido muitos movimentos internos políticos contra ele, para sabotar o trabalho dele. E aí ele meio que colocou para os dirigentes do Corinthians algo como, pessoal, seguinte, esse é o planejamento, esse é o caminho que eu acho que a gente tem que fazer. Vocês topam embarcar nesse caminho? Vocês acham que esse é o caminho? Porque se não, vamos rescindir o contrato, eu volto para Álvares Marçal e vocês tocam o Corinthians como vocês quiserem. Eu entendo que esse seja o ideal, esse seja o planejamento para que a gente possa alcançar uma estabilidade financeira. Se não, aí cada um segue o seu caminho, e ele deu um prazo para que o Corinthians tome essa decisão até a semana que vem, tá? É sobre Sérgio Ramos, muitos me perguntaram sobre o Sérgio Ramos. O Corinthians tem a intenção de contratar o Sérgio Ramos, mas o Sérgio continua enrolando o Corinthians, como já aconteceu ao longo do segundo semestre, tá? Um pouquinho antes da janela fechar, o Corinthians sugeriu que 2 representantes fossem até a Espanha para bater o martelo nas duas oportunidades do Sérgio Ramos. Não, vamos ver isso depois, enfim, isso é uma coisa que causa algum incômodo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as novidades do Corinthians. Você acha que o Pogba vai vir para o Timão? Você acha que seria uma boa para 2025? Deixe no comentário a sua opinião sobre os reforços. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.